Top 10 autores de SH Dias. PEB 1 não é só PEB 1, tá? Top 10 autores educação, digamos assim, porque nós temos outras provas. Olha a diferença. A média da outra foi 4, da VUNESP. A média aqui, 8. O que significa isso? Que a maioria das pessoas que fizeram a primeira vez fizeram 8. Então tem já uma diferença na chapa entre VUNESP e SH Dias. O VUNESP foi o primeiro top 10 que nós fizemos, SH Dias o segundo top 10. Por quê? Porque da VUNESP, sem estudar os conteúdos, você vem no 6. SH Dias, sem estudar os conteúdos, você pula para o 8. Tá? Lembrar que essas questões estão na descrição do vídeo, estão no dashboard para quem é da comunidade, estão na descrição do vídeo aqui, postei no Telegram ontem. E essas questões, a preferência é que você faça antes de assistir. Mas não fez antes, não tem problema, faz junto comigo aqui. Né? Vamos lá para os nossos top 10, então, da SH Dias. Quem é o número 10? Olha isso de novo! Acabamos de falar nele. Enquanto para a VUNESP está com a medalha de bronze, para aqui, para a SH Dias, está em 10º lugar. E claro, nós temos muitos simulados. Por quê? Porque cai na VUNESP, cai na SH Dias. Qual prova? A última prova do ano. Última prova do ano da SH Dias, né, que nós tivemos aqui. Prova que a Patrícia, a Eliette ingressaram, né? Já foram lá, não ingressaram ainda, né? Mas já foram chamadas lá, já escolheram suas vagas e vão ingressar, né? De acordo com o livro Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas de Discussão, a alternativa correta em relação ao pensamento do autor estudioso Lev Vygotsky. Então, olha como já modificou o estilo, né? A VUNESP usa principalmente Piaget e Vygotsky, mas usa com outra característica. Vamos lá. Alternativa B. Para Lev Vygotsky, a inteligência é uma habilidade cognitiva que surge somente quando a criança atinge 7 anos. Até 7 anos não tem inteligência. Olha, gente, 3 pessoas foram nessa. Não. Para Lev Vygotsky, tá errado aqui. O que tá errado? Tô errado eu aqui, peraí. Eu abri VUNESP. Eu abri VUNESP aqui, peraí. Momento de distração. Momento de distração do Marco, né? É a alternativa C que eu vou comentar. Para e volta e faz de novo, Marco. Para Lev Vygotsky, a aprendizagem se dá por intermédio do outro. Isso, verdade. Ou seja, o indivíduo em determinado nível cognitivo desenvolvido. Então, assim, ó, aqui tem um problemão. Você leu até aqui e falou, é esta. Se leu a primeira, estava ruim. Se leu a segunda e falou assim, não, até 7 anos. Se leu a terceira, para Lev Vygotsky, a aprendizagem se dá por intermédio do outro. Fala, isso, vamos nós. E desiste da alternativa. Se o cérebro fala, já achou certa, vai para outro fio. Ou seja, o indivíduo em determinado nível cognitivo desenvolvido só se apropria do mais amplo repertório de atividades corporais imersivas. Que coisa esquisita que ficou agora, não ficou? Ou a D. Para Lev Vygotsky, o desenvolvimento é impulsionado pela aprendizagem em um contexto social. Joia! Uma vez que o indivíduo se torna humano pela apropriação dos objetos, ferramentas e coisas da cultura da humanidade. Não está bem melhor que esta? Também estou na dúvida, Marco. Mas essa aqui eu estou numa dúvida grande. O indivíduo em determinado nível cognitivo desenvolvido só. Esse só é muito limitante para o Vygotsky, né? Por isso que ela está errada. Uma questão fácil, tá? Fácil. Em primeiro lugar, a particular importância da instituição escola. O Vygotsky era um árduo defensor de escola e da importância dos professores. Tá? Por quê? Porque os avanços não ocorreriam espontaneamente. É o exemplo do Tarzan que eu dei lá na questão do Piaget. Né? A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. Esse é o sentido do só aqui, né? Só se apropria do mais amplo repertório de atividades? Não. Só quando ele interage. Se eu não interagir com outras pessoas, o meu desenvolvimento vai ficar bem limitado. O exemplo é claro de uma menina que há um tempo atrás teve uma reportagem em Sorocaba, né? Que ela cresceu isolada, né?
e se comportava muito mais próximo de comportamentos dos animais do que dos humanos, né? Por quê? Porque sem interação com outras pessoas não acontece, né? Aqui, Vygotsky. Nono lugar. Quem é o nono lugar? Então, no oitavo, o 10º lugar, o mesmo livro. Só que você viu a abordagem como é diferente? Você viu a abordagem das 10 segadias como transforma? Mesmo sem você sabendo alguma coisa do Vygotsky, você conseguiria se virar nessa questão, né? Nono lugar, quem será? Nada a ver com Vunesp. Silene Chacour. Mas tudo a ver com Piaget e o construtivismo. É um livro muito legal. 167, mas é divertidíssimo. Porque vai falar da desconstrução do construtivismo. O que é isso? Crenças, equívocos de professores, autores. Ela vai falar o seguinte: os caras falam isso está errado, isso. As pessoas falam isso está errado, isso. É muito interessante esse livro, hein? Vamos lá. Caiu em Hortolândia, Educação Especial. No livro A Desconstrução do Construtivismo na Educação, Crenças e Equívocos de Professores, Autores e Críticos, Chacour explica sobre os principais conceitos do construtivismo relacionados à teoria piagetiana. Vamos ver as alternativas dela. Então você tem uma caixa de combinação aqui, né, que você vai usando. A teoria construtivista, na perspectiva de Piaget, defende que, explicitamente, não deve existir um ensino sistematizado. Não deve existir um ensino sistematizado? Tem gente que achou que está certo. Mas, ao contrário, o aluno deve se esforçar e buscar recursos intelectuais e materiais próprios para tentar aprender gradualmente alguma informação sobre as coisas da humanidade. Então não existe sondagem, né? Porque não tem algo sistematizado. Então não tem sondagem, não tem atividade permanente. Sorocaba. Currículo de Sorocaba, lembra? Não tem atividade permanente, não tem atividade diária, não tem projeto, não tem nada sistematizado. É tudo um Deus dará. Isso só pode estar errado, gente. Tá muito ruim essa. Tá muito ruim. Então, a maioria das pessoas foram aqui que somente a 1 está correta. Não está correta. Tá? Não está. E a 1 e 2 não está. Vamos ver a 2. A teoria construtivista da educação afirma que o ser humano em fase de desenvolvimento cognitivo, até os 20 anos, depois dos 20, nós aqui não temos chance nenhuma, não vamos aprender nada? Meu Deus. Só consegue aprender algum conteúdo por meio de doses homeopáticas. Devagar, Marco. Uma questão por dia só. Nossa, que coisa medonha isso, né? Tá tudo errado, tá? 93%, ou seja, Marco, eu não consigo ler Silene Chacour, 167 páginas. Honestamente, nem precisaria muito, não, né? Para quem fez Hortolândia Educação Especial, tá? Tá aqui, né, sobre a concepção piagetiana, mas questão fácil, que é uma das características da banca SH Dias. Não são questões dificílimas, né? A Vunesp puxa mais, nós acabamos de comparar. 8º lugar, clássico, Libânio. A Vunesp já usou muito esse livro. E aí tem um detalhe aqui, se vocês assinam o Kindle ilimitado, acho que é 24 por mês, lá da Amazon, vocês têm esse livro de graça, né? Vamos lá. Hortolândia, nossa, como caiu! Em sua obra didática, Libânio explora o papel da didática para além de um conjunto de técnicas e procedimentos. Ele define como um elo entre o ato de ensinar e as complexas relações sociais e políticas da educação. É assim que ele define. A respeito do papel da didática, qual a alternativa que apresenta uma análise mais precisa? Alternativa B, a didática se limita, já é ruim falar assim, né? A organizar o conhecimento de forma lógica para o professor, sem se preocupar, olha que palavras, sem se preocupar com as especificidades do processo de ensino-aprendizagem. Não, né? Dá para ver que pelas palavras está ruim, né? A didática atua como uma mediação entre os conteúdos de ensino e as realidades sociais. Tá, tudo bem que muita gente aqui fez a prova de Hortolândia. Tá bem que muita gente aqui participou das correções de Hortolândia. Mas essa foi uma questão de nível extremamente fácil, concorda? Porque veja como as outras alternativas que vocês nem foram, 20 pessoas responderem e ninguém vai na A, ninguém vai na D. Então foi uma questão muito fácil, né? Bom, a didática é o principal ramo dos estudos da pedagogia.
ela investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução. A ela cabe converter objetos sociopolíticos e pedagógicos em objetos de ensino. E aí vai. Está explicando o que é didática, né? Se vocês tiverem a curiosidade de assinar o Kindle Ilimitado, né, que tem vários livros muito aproveitáveis para os concursos, ele é um deles, vocês vão ver que nos livros Kindle, quando você abre para ler, aparecem essas linhas pontilhadas. 236 pessoas marcaram esse pedaço. Não é à toa que a Saga Dias pediu esse pedaço. Porque parece que é o pedaço mais importante do livro. Porque já que o nome do livro é Didática, esse pedaço explica o que é didática, né? Agora, o principal nesta banca Saga Dias é não ficar preso ao conteúdo. Dá para entender que aqui, quanto mais questões da banca você fizer, mais você pega o jeito da banca de conseguir resolver muitas questões que você nem precisa ter acesso ao conteúdo, né? Então, embora para o 7º lugar, Jussara Hoffmann. Só que o normal da Jussara Hoffmann é este aqui, né? Educação mediadora, avaliação mediadora, uma prática em construção. Mas ela pega muito nesta banca Saga Dias. Avaliar para promover. A minha capa é outra. Tem uns homenzinhos subindo aqui diferente. Avaliar para promover as setas do caminho. Esta é a publicação que ela mais usa na banca Saga Dias. Usou em Hortolândia. Meu Deus, tudo é Hortolândia? Sim. Né? Porque é o top 10 dos autores que ela mais usa. Então tem muito das provas de Hortolândia aqui, né? Hoffmann afirma que para ser um instrumento de controle, a avaliação tradicional pode ser comparada a um ritual de exclusão. Sim. Qual é o problema aqui? Você olha para isso e fala, não, isso aí está errado. Não tem que controlar nada. Porque você está pensando na avaliação mediadora. Mas a pergunta foi na avaliação tradicional. É tão controle que todos nós, né, Rubão? Já tomamos um na nossa cara. Você vai ver na prova. Você vai ver só, Rubão, na prova amanhã. Todos nós já tomamos uma dessa na cara. Era um ritual de controle, sim. Como é que não era? Não estude para você vai ver. Era um ritual de controle. Ou seja, a avaliação tradicional tinha isso. E controle para quê? 10 pessoas começavam o primeiro ano, na época que nós, eu, Rubão e a galera estávamos na escola. 10 pessoas começavam o primeiro ano. 1 saía no 8º. Não era um ritual de exclusão? Meu Deus, como era. Muito verdade isso aqui, né? Tá falando da mediadora? Não, tá falando da tradicional. Tem que tomar cuidado, tá? Então, a 1 tá correta. E vamos embora. Hoffmann entende que a escola deve superar a avaliação tradicional. Sim, claro, ela vai falar isso o tempo todo. Portanto, a avaliação quantitativa, quantidades, média, e avançar em direção a uma avaliação que preze pela qualidade e pelo real aprendizado dos estudantes. Muito verdade isso, né? Só 56%, gente. Veja, qual foi o principal fator que distraiu vocês? A primeira. Por quê? Porque você olhou avaliar para promover, Jussara Hoffmann, aí você vem aqui falando assim, avaliação mediadora, é um controle. Não, não é controle. Calma lá. Não está falando da avaliação mediadora, está falando da avaliação tradicional. Esse foi o principal ponto de erro, tenho certeza. Que vocês olharam para a questão sem saber o que estava perguntando do livro. Olharam para a questão pensando na Jussara Hoffmann como avaliação mediadora, né? E aí eu fiz aquilo que eu gosto de fazer, que eu fiz 84 para o PND. Quadros sinóticos. Dizendo o seguinte, existe a avaliação tradicional e existe a avaliação mediadora. E aí quais são as diferenças entre os dois tipos, né? Quadro sinótico é ótimo. Eu adoro fazer quadros sinóticos. Fiz 84 para... E aí resolvi fazer um desse nesse pedaço aqui, tá? Número 6. Quem seria sexto autor ou autora da Saga Dias, hein? Olha, diferente, né? Ana Mercedes Box ou Dair Furtado e Teixeira? Box, Furtado e Teixeira. Psicologias. Olha o S como ficou diferente, né? Dá pra ver na capa as questões, né?
uma introdução ao estudo da psicologia. Ah, mas não sou psicólogo, Marco. Sim, mas tem tantas questões das HDs que tem 2 simulados. Caiu onde? Claro que caiu em Hortolândia. Veja que nas últimas provas sempre vai cair os que mais caíram. Existem muitas vertentes sociológicas, psicológicas, aliás. Que sociológica é esse, Marco? Uma delas é a psicologia sociohistórica de Vygotsky. De acordo com o livro Psicologia, sua introdução, esse embalado pela Revolução de 17, Revolução Bolchevique, e pela teoria marxista, a alternativa é incorreta. Então aqui, olha, vamos ver o que está incorreto aqui nessas alternativas. Alternativa D, a compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural. Como é que é? Essa já foi um pouquinho mais difícil, né? A compreensão das funções superiores do homem, entender como é que o homem pensa, não pode ser alcançado se eu for entender como a galinha pensa. Que é a psicologia animal, não é? Tá certo aqui, não tá? Tá certo isso. Você pode entender como é que uma pessoa pensa, imaginando como é que um macaco pensa, como é que um cachorro pensa? Claro que não. Então isso tá certo. Por quê? Porque os animais não têm vida social e cultural. Aí vocês vão falar assim, não, peraí, Marco, eu acho que tem. Eles não vivem em bandos. Os passarinhos não passam pelo céu em bandos. Não tem as manadas. Gente, aquilo lá não é vida social. Eles trocam ideias, por acaso? Não, mas eles trocam carícias, Marco. Não fica, né, tirando... Os macacos ficam tirando pulgas um do outro e tal. Isso não é vida social, né? Eles não têm vida social. Aqui talvez tenha sido a maior fonte do problema, né? Que muitos acharam que isso aqui é falso. Mas não é falso. Isso aqui é tudo verdade. O animal não tem vida social e cultural. Olha como aquela galinha culta. Não tem chance. Concorda? Olha como aquela... eu tenho galinheiro aqui em casa, por isso que eu falo em galinha. E aí você vai falar assim, olha como aquela galinha, ela não deixa a outra comer, como ela é antissocial. Não, ela está defendendo ali, é puro instinto genético, né? Porque, na verdade, as funções superiores do homem devem ser vistas apenas, olha a palavra, e o Rubão já falou o seguinte, tem palavras, se você aprender como é que caça as palavras aqui, você consegue identificar, apenas como resultado da maturação de um organismo que já possui em potencial tais capacidades. Não, isso está muito falso. Porque o Vygotsky, nós acabamos de ver em outra publicação, lá da VUNESP, que o ser humano só aprende através das interações sociais. Então, isso só pode estar errado. Por que a questão aumentou em dificuldade e diminuiu em acertos? Primeiro, por conta da palavra incorreta, que eu tenho que procurar o erro. Segundo, porque hoje os pets estão dominando, né? Tem mais pet do que loja de roupa, não é? Não tem, mas tem muito pet. Tem muito pet, aqui na minha cidade é agropecuária, né? Agro não sei o que, agora tem as agropets. Não é mais uma loja agropecuária que tem sementes, tem adubo, não, agora é agropet. Porque tem tudo, ossinho e tal. Então a gente fica imaginando que os animais têm vida social, né? Que eles estão com a gente, que eles nos recebem quando a gente viaja. Tem uma cachorra aqui em casa, ela faz um escândalo quando a gente volta. Você imagina que isso é vida social? Não é vida social coisa nenhuma, né? O animal age segundo instintos. E isso, ô Felipe, certinho. Princípios da teoria de Vygotsky. Olha que pedaço legal do texto, hein? Vygotsky morreu muito cedo e não pôde completar sua obra, mas deixou alguns princípios. Tá errado isso aqui, né? Porque ninguém consegue completar a obra, né? Nem Piaget conseguiu, nem Marx, ninguém. Paulo Freire, ele ia embarcar para os Estados Unidos para assumir a sua cadeira em Harvard, quando ele teve um infarto e faleceu. Ele completou a sua obra? Não, ninguém completa a obra, né? Não concordo com a autora, vamos embora. A compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social. As funções superiores do homem não podem ser vistas apenas como maturação. Vamos esperar ele madurar, né? Vamos esperar ele amadurecer. Né, Felipe? Ele é muito imaturo. Vamos esperar ele amadurecer. Que isso? A linguagem e o pensamento humano têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação dos fenômenos das funções superiores.
A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade. Não podem ser isolados pela psicologia. Então, o que a banca fez? A SH Dias veio aqui, pegou esse pedaço que estava com os bullet points aqui, que são esses destaques, transformou numa questão e fez lá, né? Muito bem. Top 5 SH Dias. Quem é? Lev Vygotsky, o próprio. Olha, rapaz. Olha, o próprio. Caramba, o próprio. O Nesp não usa ele. O próprio, direto na chapa. Temos o simulado dele, temos. Onde caiu? Peguei uma questão aqui de Santa Bárbara do Oeste. Aqui cabe uma explicação. É o 5º lugar porque tem muitas questões anteriores a 2020, tá? Mas não me parece que tenha sido usado pela SH Dias depois. Depois nós vamos ver no mapa de calor. Levando em consideração o livro A Construção do Pensamento e a Linguagem, analise os itens abaixo para a alternativa correta com 210 de Vygotsky. Vamos lá. A criança nada tem de um pequeno adulto. Como é que é? A criança não tem nada de pequeno adulto e sua inteligência não é, de maneira nenhuma, a pequena inteligência do adulto. E agora, rapaz? Eu acho que isso está certo, né? Eu acho que isso está certo. A criança não tem nada tem de pequeno adulto. Olha que coisa confusa. Vamos deixar na confusão. Ela não é, não sei e tal. Vamos deixar. Próximo. A concepção puramente intelectualista da linguagem infantil e seu desenvolvimento foi o que se manteve mais imutável. Ganhou força, consolidou-se e desenvolveu-se no sistema de Vygotsky. Gente, mais imutável, ficou mais parado. Ganhou força, consolidou-se. Tá tudo errado isso aqui. Não é possível. Isso aqui tá errado, né? Então, se a 2 está errada, somente 1 e 2 estão corretos. 1, 2 e 3 estão corretos, não dá. Somente 1 e 2 estão corretos, não dá. Todos estão corretos, não dá. Não é possível. Vou ler de novo. A concepção puramente intelectualista da linguagem infantil, não sei o que é isso, mas eu prossigo, e o seu desenvolvimento foi o que se manteve mais imutável. Ganhou força. Gente, olha, aqui já não dá mais. Porque permaneceu imutável, mas aí ganhou força, consolidou-se e desenvolveu-se. Ela está errada intrinsecamente. Como que ela permaneceu imutável, mas se desenvolveu? Não é possível isso. Então, mesmo sem saber a número 1, mesmo que eu não saiba a número 2, isso aqui está mal. E se a 2 está errada, não tem outra possibilidade, porque a 2 está como correta na A 2 está como correta na B, a 2 está como correta na D. Não tenho para onde ir. E olha a dificuldade. 50% acertado. Olha a dificuldade. Uma questão que derrubaria todo mundo. E ela não precisa ter lido a Bock. Não precisa. Se eu pegasse e olhasse que se manteve mais imutável e desenvolveu-se, foi o que se manteve mais imutável, ganhou força, consolidou-se e desenvolveu-se. Como assim? Como assim? Né? Se falasse que, olha, ela se manteve mais imutável antes do Vygotsky, mas aí no Vygotsky ela ganhou força, ela consolidou-se, e aí puramente intelectualista da linguagem infantil, não vai dar. Tá ruim demais como um todo, né? Aqui tem uma explicação do Piaget. No fundo, o que Piaget fez de novo e grandioso é muito comum e simples. Como, aliás, acontece com muitas coisas grandes. E pode ser caracterizado como um auxílio de uma tese antiga e banal que o próprio Piaget cita no seu livro com palavras de Rousseau. A criança nada tem de pequeno adulto e sua inteligência não é, de maneira nenhuma, a pequena inteligência do adulto. Por trás dessa verdade simples, que é aplicada ao pensamento infantil, Piaget desvelou e fundamentou com fatos, esconde-se uma ideia essencialmente simples, a ideia do desenvolvimento. Essa ideia simples
deita uma luz grandiosa sobre todas as inúmeras páginas que Piaget enriqueceu de conteúdo em suas pesquisas. Aqui ele está comentando a alternativa número 1, né? A criança nada tem de pequeno adulto e sua inteligência não é, de maneira nenhuma, a pequena inteligência do adulto. Mas, Marco, não é exatamente isso que está falando aqui? A criança nada tem de pequeno adulto e sua inteligência não é, de maneira nenhuma... Sim, mas aqui não é uma ideia do Vygotsky. Aqui que é um problemão, né? Vamos supor que eu tivesse lido esse livro e eu soubesse dessa frase. Aqui não é o Vygotsky está citando Piaget. Não é uma ideia dele. Tá? Não é a ideia dele. Ele está falando, olha, o Piaget falou isto. E aí a C.H. Dias pegou pesado, né? Tanto é que metade só acertam isso. Mas pela número 2 a gente conseguiria, né, fazer essa questão se fosse o caso. E aí vai falar sobre os outros pedaços lá, né? A concepção puramente intelectualista da linguagem infantil e seu desenvolvimento é do Stern, não é do Vygotsky, né? E aí tem a terceira alternativa lá. Vamos embora, vamos prosseguindo. O número 4. Quem é o número 4? Chegando perto do pódio. Thelma Weiss. Olha, cara do céu, como as coisas se rebatem, né? Como que a C.H. Dias pede Thelma Weiss? Daquela forma da VUNESP, complicada? Não. Olha lá, e tu prova que a Sioné ingressou, né? A informação é tudo o que de fato acrescenta quando o assunto é conhecimento. Isso quer dizer que o conhecimento só avança quando o aprendiz enfrenta as questões sobre as quais ainda não havia parado para pensar, justificando a exigência pedagógica de garantir o máximo de circulação de informação possível na classe. Olha que afirmação, gente. O conhecimento só avança quando o aprendiz enfrenta questões sobre as quais ainda não havia parado para pensar. Vê se não é muito legal você fazer questões antes de estudar. Tá aqui. Porque aí o conhecimento avança muito mais rápido. Agora, se eu venho e explico alguma coisa para vocês e depois vocês vão fazer questões, você não está enfrentando. Né? Você teve um conhecimento que foi depositado em você e depois agora está sendo cobrado como um saque. É o que o Paulo Freire falava em educação bancária. Né? Por isso que nós falamos, inclusive, no começo da aula aqui. Faça as questões primeiro, mesmo que você nunca tenha lido o autor. Né? Para a autora, a fim de promover a circulação de informações, é preciso que o professor aceite que o seu papel do quê? Qual é o papel do professor? Um crítico construtivo que deve aprontar constantemente aos estudantes, deve ser apontar, né? Quais são os erros teóricos dos estudos que realizam, de modo a fazê-los buscar sozinhos por outras soluções. Ó, tá errado aí, se vira. Não, tá errado esta, né? É um planejador de intervenções que favoreça a ação do aprendiz sobre o que é o objeto do seu conhecimento. Tá? Fácil a ponto de que ninguém errou. Ninguém errou. Né? Ninguém errou quando nós fizemos... Eu peguei a primeira vez aqui, né? Agora tem 2 erros lá na nossa... Foi a que eu li. A organização da tarefa garante a máxima circulação de informação possível. Informação é tudo o que de fato acrescenta. Livros e outros materiais escritos informam, a intervenção do professor informa, as observações como um colega resolve uma situação, os problemas informam, ao painel de soluções. As dúvidas informam, as dificuldades informam, o próprio objeto dos alunos se debaterem para aprender informa. O conhecimento avança quando o aprendiz enfrenta questões sobre as quais ainda não havia parado para pensar. Marco, não sei o que fazer. Ótimo! Marco, estou perdido. Ótimo! Marco, estou inseguro. Ótimo! É isso. O conhecimento só avança na dúvida. Agora vamos falar uma coisinha aqui rápida, hein? Porque eu não aguento, né? Quem vive de certezas? Quem vive de dúvidas? Quem vive de certezas? Eu quero ser esse. Quem vive de dúvidas? Quem você quer? Não se faz política com dúvidas. Vou dar um exemplo aqui. Amanhã tem missa cedo. Vou à missa.
Padre novo, animado. Legal, cara. O padre chega e fala assim: então, evangelho, mas eu não sei se exatamente Jesus Cristo existiu. Acabou a missa. Terminou a missa. Não dá para fazer isso. Ele não tem que ter dúvida no sermão dele. É um sermão que tem uma política religiosa do catolicismo, tudo certo. Eu não tenho que ter dúvidas quando eu quero implantar alguma coisa. E eu falo para vocês, estudem por questões primeiro. Isto é uma política aqui da nossa comunidade. Eu fico na dúvida? Não. Eu sou incisivo. Agora, como que avança o conhecimento? E aí eu vou chamar isso de ciência. Com dúvidas. Será que estudar por questões é realmente o melhor método? Aí quando uma pesquisa científica me apronta, quando as pessoas vão entrando e vão gostando, quando as pessoas vão passando, quando vão ficando em primeiro lugar, quando vai falando que tem que repetir as questões, quando o cara ganha o prêmio Nobel da Medicina falando que tem que repetir, o que eu estou fazendo? Eu estou duvidando, como será que aprendo? Essas aulas aqui de hoje, top 10. Por que fazer 2 aulas top 10, Marco? Porque eu tenho uma dúvida. Será que se eu falar top 10 Unesp, será que se eu falar top 10 SH Dias, não chama mais atenção que falar revisão? Quando eu chamei o vídeo aqui de top 10, o que eu estou fazendo? Uma política. Baseada na ciência. Então essas duas coisas sempre se combinam. Mas quando vocês estiverem em dúvida, saibam vocês que o conhecimento de vocês está avançando. Eu tinha dúvida de como eu ia chamar essas aulas hoje. Tá? E agora estou testando. Provavelmente isso vai ter um retorno melhor do que se eu colocasse só revisão. Concorda? Então eu só consigo fazer avançar o meu conhecimento com dúvidas. Por isso que quando nós estamos em dúvida, nós não podemos nos desesperar. Nós temos que ter método para resolver as dúvidas. É um pouco do que fala aqui, né? Chegamos ao pódio em cima da hora. Chegamos ao pódio da SH Dias para o ano de 2025. Vamos lá, terceiro lugar. É porque o pódio é do ano passado, né, gente? Agora estamos construindo o pódio a partir desse ano. A partir da manhã, teremos uma prova desse ano para construir o novo pódio 2026, né? Que não muda muito normalmente. Olha lá quem é, Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia. Né? Olha lá no Kindle, R$13. Esse não está no Kindle ilimitado, mas R$13, gente. Tenha paciência para você ter o livro. Eu tenho de bolso. Né? Olha o livro de bolso. Pequenininho. Cabe a minha calça cargo. Eu adoro calça cargo, né? Cabe no bolso lateral da calça cargo. Tenha tanta paciência de não ter esse livro, gente. Top 10 Unesp. Top 10 SH Dias. Vai ser top 10 Avança, vai ser top 10... Top 10, gente. Não tem como não saber. Araçoiaba da Serra, vamos lá. O termo ensino bancário, porque isto é o que tá, né? Todo mundo pega, mas a SH Dias, diferente da Unesp, que pede trechos específicos, aqui vai falar sobre o ensino bancário. O ensino bancário pode ser resumido, sintetizado como o quê? Vamos lá. O ensino bancário pode ser sintetizado... Peraí, só pegar um negócio aqui. O ensino bancário pode ser sintetizado como o ato de transferir / depositar conhecimentos forçadamente ao estudante, ou o ensino bancário é a formação continuada dos professores para que o ato de ensinar seja sempre aperfeiçoado. Não é. É o ato de transferir, depositar. Bancário, um depósito no banco. E depois a prova é o quê? O saque. É isso que para ele é o bancário. E nesse pedaço aqui, antes do 1.1, ele vai falar muito sobre o ensino bancário. Né? O que é isso? É aquele que procura transferir, fazer um Pix. Hoje o Paulo Freire não falaria ensino bancário, falaria em Pix, né? Ensino Pix. Mas causa de um processo de aprender, como diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo. Olha, isso é tão forte que está presente até hoje. Quantos de vocês que não sonham, almejam com a aula e não fazem questões sozinhos? Por quê? Porque ao passar 11 anos na escola, aprendendo primeiro eu tenho o conteúdo, depois a prova. Primeiro eu tenho a aula com a falação do professor, depois eu faço a prova.
muita dificuldade, talvez a maior dificuldade que eu enfrente aqui seja as pessoas que foram rigorosamente treinadas e estão sendo treinadas, porque ninguém faz não, mas muitas fazem, aqui fazem um outro cursinho com outro professor, né? Com outra professora, alguma coisa. E daí vai lá no outro professor lá, e aula, falação, e questõezinhas ao final, e aí acha que tá abafando. A pessoa fala, nossa, como é gostoso aqui. Aí eu vou lá no Marco, faço questões, acerto 4, já entro em depressão, já fico complicado. Nós enfrentamos aqui. A coisa que eu mais enfrento na comunidade é o ensino bancário. Tá? Eu tenho muita dificuldade, SBL. Tá cascando o bico, né, SBL? Você junto comigo, você tá vendo. A coisa que eu mais enfrento dificuldade é que as pessoas postam lá no grupo, estou perdido, não postam? Como se fosse algo ruim. Estou perdido, não sei o que fazer. Como se isso fosse algo ruim. Se eu der para ela o roteiro, assista esses 10 vídeos aqui e depois faça 10 questõezinhos, a pessoa vai se sentir o máximo. Ela assiste os 10 vídeos, faz as 10 questõezinhas, acerta todas e fala, que curso, cara? Tô aprendendo. Chega na prova, ela leva um cambote que sai sem fala. E pior, não vai culpar o curso. Sabe o que ela vai culpar? Ela mesma. Cara, esqueci tudo, deu branco. Acho que eu vou na farmácia comprar um remédio pra mim, eu não sei nada. Meu Deus, como eu sou burro, acho que eu não tenho cabeça pra isso, não nasci pra isso. Meu cérebro não veio com aquele pedacinho concurso público. Não tô brincando, não. O que eu mais enfrento aqui é o ensino bancário. Por quê? Porque ele foi colocado em todos nós de uma forma tão forte, uma forma tão terrível. E pra você se livrar dele não é fácil. Não é porque o Marco falou que dá certo. É só quando o pessoal começa a passar nos concursos. Começa a ver um depoimento como o da Lisete, né? Que explica como é que funciona o processo, né? Quando eu entrei na comunidade eu tive dificuldade, até me achei burrinha, pois errava muitas questões, até entender que eu tinha que errar para acertar. Isso. Até entender que errando grava no seu cérebro o que é o correto. Não grava o erro, não. Grava o que é o correto e chega na hora da prova você faz. Nós tivemos exemplos maravilhosos aqui. Isto, embora tenha sido escrito pelo Paulo Freire em 1959, ainda é atualíssimo aqui na nossa comunidade e no ensino, então eu nem vou falar. Medalha de prata. Quem é medalha de prata? Segundo autor que a SH Dias mais usa, César Coll. Agora o negócio não tá fácil. Olha o tamanho do catatal. Esse é o 3. Cada um com as suas... Este número 3, com as suas poucas 364 páginas. Agora o Marco rodou. Porque agora ele é contra-resumo. Se vira, quero ver. Vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá. Hortolândia. Qual Marquese e Palácios? Avalie os itens abaixo. Vamos lá. O que será que eles falaram? Né? Durante a infância, o psicológico só se desenvolve integralmente quando a criança é completamente privada da interação social. Acabamos de ver no Vygotsky. Não, de jeito nenhum, né? Então, 1 e 2 estão corretos, não dá. Somente 1 está correto, não dá. Vamos para 2. Durante a infância, o psicológico só se desenvolve, já começou com só, né, Rubão? Quando a criança é treinada, a reproduzir comportamentos. Meu Deus, que escândalo. Está errado. Se está errado, somente a 2 está correta, não está correta. 1 e 2 estão errados. Olha, quase 70%. Né? Onde foi o pessoal do erro aqui? Somente 2 está correto. Durante a infância, o psicológico só se desenvolve quando a criança é treinada a reproduzir. Não. O psicológico se envolve nas interações sociais. A pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: eu precisava ler os 3 antes da prova de amanhã? Eu precisava ler os 3 antes da prova de Hortolândia? 365 páginas.
para fazer essa questão? Ou eu precisava muito mais ter feito muitas questões, como a Elisete falou, ter tomado muito erro, muito pau. E daí tinha aprendido a pegar nas alternativas o jeito da banca. Muito mais isso do que ler os resumos do livro, né? O que foi dito no parágrafo anterior, de fato, parece que o que ocorre vai em sentido contrário. Na ausência de estimulação que os transforma em úteis e de ativações de suas conexões, muitos neurônios presentes no momento do nascimento e muitas das sinapses produzidas posteriormente se perdem. Se eu não estimulo, se eu não continuo no estudo, aqueles neurônios e aquelas conexões entre um neurônio e outro se perdem. Até mesmo nas condições de melhor estimulação, parte dessa perda será inevitável, devido à lógica da superprodução inicial que todos partimos. O que está falando aqui? Está falando de neurônio. Está falando o seguinte: nós temos que continuar estimulando para que aquelas conexões que nós fizermos não saiam. Muitos de nós vão falar assim, não estou lembrando disso. Claro, porque vai. Aqui, ó, ele fala, inevitavelmente iremos perder conexões. Inevitavelmente vamos esquecer das coisas. Por isso que é importante que nós estimulemos e por isso que é importantíssimo desde cedo que a criança receba estímulo. É isso aqui, né? Muito bem. E vamos para o nosso número 1, encerrando nosso pódio aqui. Subindo no lugar mais... Quem será? Quem será, cara do céu? Bom, se vocês não se recordam, sempre nós começamos os estudos das sagadias com ele. O nosso Antônio Zabala. O autor que mais caiu até hoje nas provas das sagadias. Por quê? Porque ele cai nas provas dos conteúdos pedagógicos. Ele cai para diretor, supervisor, professor, tal. E ele, às vezes, aparece nos conhecimentos específicos também, tá? Antônio Zabala, um autor que basicamente diz que nós temos fatos, conceitos, atitudes, ou seja, conteúdo fatual, conteúdo conceitual, conteúdo atitudinal, conteúdo procedimental. Tá? Aqui muito mais a matemática, aqui muito mais autores, né? Aqui muito mais legislação. Tá? Por isso que tem que estudar de diferentes formas. Vamos estudar legislação daqui a pouco? Vamos. Repetição é necessário. Vamos estudar autores, como estamos fazendo agora para encerrá-lo. Debate é muito importante. Vamos estudar matemática, vamos debater muito. Não. Vamos fazer muito. Procedimentos são importantes. Vamos ver como é que a Sagadias pega o Antônio Zabala, onde caiu por último, lá em Itu. Na prática, como ensinar, vamos embora. Vamos pegar o final? Vamos tentar vulnespar aqui. Sobre esse tipo de avaliação, que tipo de avaliação? Avaliação formativa. Zabala chama atenção para o fato desse termo não ser adequado. Olha, a avaliação formativa não é correto para ele, não. Uma vez que esse tipo de avaliação tem como características específicas a adaptação e a adequação. Que papo que é esse, Marco? Lembra que eu falei que conteúdo conceitual tem que ter debate? Aqui é o debate. Aqui é a repetição. E aqui é o fazer. Cada conteúdo tem um jeito diferente de aprender. Não são iguais. Não adianta tentar aprender fatos, que são a legislação, com debates. Não vai resolver. Vamos debater o princípio constitucional do acesso e permanência na escola. Não, cara. Repetir acesso, permanência, pronto. Vai decorar mesmo. Vamos debater aqui sobre o teorema de Pitágoras. Por que o ao quadrado? Não, cara do céu, é fazer a questão. E agora nós temos que debater. Por que a avaliação formativa está errada? Porque o que é forma? Eu conheço forma de bolo. Gente gorda gosta de comprar as coisas com comida. Conheço forma de bolo. O que é forma de bolo? Eu coloco numa forma.
porque eu deixo ele líquido, né? Um pudim maravilhoso de leite condensado, coloco numa forma. Quero que ele fique redondo com um buraco no meio, certo? Eu quero dar uma forma àquele pudim. Quando eu quero dar uma forma, eu quero adaptar aquele líquido e adequar aquele líquido na forma do pudim. Pensa assim. Então, para isso que ele critica. Ele fala, cara, formativo. Está errado esse termo. Porque formação é encaixar em alguma coisa. É adaptar. É adequar para alguma coisa. E não é isso que nós queremos dos alunos. Então, ele fala o seguinte. Eu prefiro denominá-la como propositiva. Propositiva seria diagnóstica, né? Orientadora, tá boa. Reguladora, tá ótima. Contemplativa, não. Então, propositiva e contemplativa tá ruim, concorda? A avaliação propositiva, apesar de propositiva não tá tão ruim não, cara. Contemplativa só que tá um horror, concorda? Beleza. Então essa aqui não dá para ir mesmo, ninguém foi. Propositiva. Ele está falando de uma avaliação que vai fazer ao longo do processo. Uma avaliação ao longo do processo. Ela é propositiva? Não sei, essa palavra propositiva me dá a impressão assim. A avaliação não é propositiva, mas o que eu faço com ela? Eu faço uma avaliação, eu faço uma sondagem, pensa na avaliação mais famosa. Aí, da sondagem, eu tiro as minhas conclusões. Ou seja, da avaliação, agora eu faço uma proposição. Tá bom. Ela é orientadora? Ela é orientadora. Tá boa? Tá ótimo. Ela é reguladora? Nossa, a avaliação não vai regular. Não, ela vai... Agora veja, orientadora e propositiva, ela tem o mesmo campo, né? Eu vou orientar para que você faça isso. Eu vou propor que você faça isso. Não está no mesmo campo? Então, quando vocês estiverem na dúvida nas questões, eu expliquei isso numa questão VUNESP no YouTube, né? Agora na segunda-feira. Sempre presta atenção nisso. Me sobrou 3 alternativas. Essas duas, quando eu proponho alguma coisa, quando eu oriento alguma coisa, não são sinônimos? Agora, regulo alguma coisa, está num campo diferente. Como eu não posso pôr duas corretas, eu posso marcar numa boa avaliação reguladora. Tá? E esta foi questão dificílima. Né? Dificílima não, lá. Mas eu tenho certeza que 50% erraram quando fizeram na primeira vez. Agora vem o problema. Por quê? Porque este é o problema de você ler resumos. Se eu não tenho tempo para ler o Zabala, o que eu faço? Eu olho o livro, o seu sumário, e olho exatamente os títulos e os subtítulos. E aí eu entro aquilo que o Paulo Freire fazia com os alunos. Eu entro em contato com o universo das palavras que esses alunos usam. E entrando em contato com o universo das palavras que esses alunos usam, eu estou muito próximo de resolver as questões desses autores. No caso específico aqui, ele vai falar o seguinte, que a avaliação formativa tem a inicial, tem a reguladora e tem a final integradora. Para nós seria a diagnóstica, a formativa e a somativa. Então dá para fazer um bom comparativo desses 3 termos, tá bom? Bom, é isso. Entrar em contato com o universo do autor é muito mais fácil. O resumo propicia? Propicia. Mas o resumo, quando você está no intensivo, no edital do concurso, ele ajuda. Mas se você ainda não tem, se eu fazer salto, por exemplo, né, esse autor é o autor que a VUNESP mais pedia. Aliás, a SH Dias mais pedia. Mais pediu até hoje. Agora vamos lá. Para finalizar aqui. Pediu em Araçoiaba esse ano. Pediu em Itu 2024. Pediu César Coll esse ano em Hortolândia. Pediu em Araçoiaba em 2024 e Itu 2024. O que nós vamos notar aqui? Que os principais autores VUNESP, os top 4 aqui, eles vinham muito forte no passado, mas em 2025
eles não estão lá com essa força toda. Tá? E aí, exatamente aquilo que a Rogéria falou aqui. E aí tem autores que vêm avançando mais ao longo dos anos. O que nós podemos pensar nesses top 10? Eu estudava esses top 10 a fundo aqui. Em Hortolândia, eu teria quantas questões? 3. Lá em Hortolândia, a Sueli e a Patrícia, que passaram entre as 8 vagas, acertariam quantas questões? 4. Já é bastante, concorda? Ok. Mas em Hortolândia, na reaplicação, Marcos, só uma. Mas então é o seguinte, não é garantia de você ter esses 10 autores na prova, mas é garantia de você, após passar com o estudo deste, saber o seguinte, é uma banca que não exige aprofundadamente conteúdos específicos como esse aqui do autor. Mesmo numa questão dificílima, se você tiver tomado o cuidado de comparar as alternativas, ver que isso aqui não dá, ver que isso aqui é muito igual, e ver que isso aqui é diferente, e portanto só podia ser o diferente. Ou seja, com essas estratégias de responder questões, que você só vai adquirir se você fizer questões, se você treinar as questões, você consegue acertar mesmo os conteúdos mais específicos dessa banca. Qual é o problema aqui? O problema é que essa banca, que é um complemento, que é um bônus dessa aula, né? Esta banca utiliza-se não dos autores para selecionar os candidatos. Muitas pessoas nessas 2 provas aqui gabaritaram as provas e não entraram. Por quê? Porque ficaram em língua portuguesa. Né? Então é isso. Eu espero que esse top 10, para quem está aqui no momento de revisão para a prova, tenha a sua utilidade. Para quem está aqui estudando, tenha a sua utilidade, já está com o edital, esses autores caiam. E para quem está para futuros editais, tá? Esses top 10 também ajudaram. Ou seja, é aquilo que a Mantuan falou, ajuda todos os alunos de todos os níveis. Né?